E aí, gente, então esse é o último vídeo sobre a história da doutrina da justificação pela fé, a partir de uma resenha, né, do livro do Alistair McGrath. E nesse vídeo, então, eu vou falar do período moderno, modernidade, iluminismo, até a nova perspectiva de Paulo, né? Então, aí 1800 até o ano 2000. O McGrath, no livro, ele vai fazer uma introdução sobre o que é a modernidade. Eu não vou falar, porque, bom, você pode achar fácil, né? Uma explicação sobre o que foi o período moderno. Então vamos entrar direto como que o iluminismo pensou a doutrina da justificação pela fé. Então o cerne da crítica iluminista à doutrina tradicional da justificação está na defesa iluminista da autonomia humana, né? Então, portanto, os seres humanos eles são e eram considerados no iluminismo agentes morais absolutamente livres, né? Responsáveis por tudo aquilo que eles fazem, sem ter alguma necessidade ou alguma inclinação da natureza, etc. Então havia um otimismo iluminista no que diz respeito às capacidades humanas. Isso vai conflitar diretamente com a visão protestante e católica, porque ambas as visões, apesar de diferentes, pressupõem a ideia de queda, né, de pecado, de alienação em relação a Deus, de algum comprometimento das faculdades naturais humanas. E isso não é bem visto pelos iluministas. Então o deísmo inglês, do Edward Herbert, do Lord Shrewsbury, não sei como que fala, o Toland e o John Locke vão rejeitar a ideia de corrupção da racionalidade, né, e de pecado original. Apesar de que o Locke ele não vai ser tão radical ainda, estando um pouco mais próximo da visão cristã das coisas, né? No entanto, a base moralista da compreensão do Locke da justificação vai ser o ponto de partida para pensar a obra de Cristo como exemplo moral, né? Como um encorajamento para uma vida piedosa e assim por diante. E na modernidade vai ser atrelado à ideia de Estado moderno, de uma sociedade justa, né, em relação com o Estado, a própria ideia de Deus. Então Deus ele vai ser pensado dentro de um sistema geral moderno. Portanto, as ideias de punição da humanidade cada vez mais vai ser descartada, porque Deus vai ser pensado dentro dos ideais eudaimonísticos, né, de felicidade, de harmonia dentro do Estado e tudo mais. Então Deus é aquele que está interessado na felicidade das suas criaturas racionais. O movimento, portanto, iluminista e moderno vai ser de rejeitar o pecado original, de dar uma ênfase à moralidade do cristianismo, e de atacar os dogmas de fé que sejam contrários à razão, ou pelo menos à concepção que eles tinham de racionalidade. Em 1738, o Thomas Schubb, em um livro intitulado O Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai afirmar a identidade da lei de Cristo, né, a Lex Christi, com a lei eterna da razão. Então, o Evangelho de Cristo ele vai ser pensado a partir de três proposições. Então, né? Primeiro, que as pessoas devem fundamentar as suas vidas e as suas ações numa regra imutável, que Deus ele requer arrependimento e reforma das pessoas que partem dessa regra de vida, e que Deus julgará os humanos com base na vida de acordo ou não com essa regra imutável. Então, quem é Jesus Cristo no meio de tudo isso? Jesus é aquele que definiu as leis de como a humanidade deve viver. Então, evidentemente, né, se Cristo veio para dar uma lei, vai haver uma rejeição de doutrinas como imputação de justiça. Por quê? Porque daí isso, entre aspas, desobriga a gente de ser justo a partir de nossas obras, né? Ou não, entre aspas, né? Então vai rejeitar essa ideia.
a ideia de morte vicária de Cristo, Cristo morre em nosso lugar. Não, peraí, né? Então, não tem sentido na visão moralista moderna a justificação ser imputada a nós, porque nós temos que ser justos por nossos atos. Né? Cristo, ele efetua a conversão do ser humano para ele ter uma vida moral. Ou seja, a morte e o sangue de Cristo servem apenas no sentido de um exemplo moral que nos move do pecado ao arrependimento, implicando uma salvação né, como mudança pessoal. E a tal ponto que um cara chamado Thomas Morgan vai falar que o cristianismo ele é só um clareamento da lei da natureza e que Cristo é um legislador moral superior a outros legisladores, superior a Moisés, ao Zaratustra, ao Maomé, etc. Então a justificação ela vai ser pensada como um ato de arrependimento, sem ajuda, inspirado pelo exemplo moral de Cristo e motivado pelo conhecimento do bem que o arrependimento vai trazer. O iluminismo alemão vai ter uma influência pietista, né? Para o pietista não é um iluminista, tá? É só uma influência que teve anterior, né? Então, para o pietista, quem havia sido justificado eram indivíduos moralmente regenerados. Essa ênfase na dimensão ética vai ser resgatada pelos iluministas. Vocês lembram que os pietistas eles fizeram uma crítica à ortodoxia luterana porque eles acharam que ela estava muito morta, né? Sem vida prática, sem transformação. Então esse elemento moral do pietista, tirando a fé mesmo, ortodoxa, eles não eram hereges assim, né? Igual às vezes a gente acha. Mas esse elemento moral os iluministas vão resgatar. Aparentemente, vai ter a tendência de fazer uma inversão de ordens, então, né? Que quem é moralmente transformado, que é justificado. A regeneração ela parece ser posta como anterior à justificação. Né? A justificação ela tem um elemento forense, mas ela leva em conta um elemento moral dentro dos seres humanos. E dentro desse movimento geral de iluminismo alemão, é claro que vai aparecer o Kant, né? Ele vai ter um livro que provavelmente você já ouviu falar, que é A Religião dentro dos Limites da Simples Razão. Eu vou comentar o Kant, eu tenho até estudo sobre o Kant, de uma aula que eu dei, mas eu não vou comentar a partir desse estudo, eu vou comentar em cima do que o McGrath fala do Kant, tá? Inclusive porque são pontos que eu não toquei exatamente naquele estudo lá, e eu não sei se... Bom, aí quem conhecer mais o Kant vê se o McGrath falou certo do Kant, né? Bom, a pedra angular da teologia do Kant é a obrigação moral diante de qualquer outra coisa, né? Essa linha ela está próxima do iluminismo, da obrigação moral. Mas o McGrath vai falar que o Kant destoa do iluminismo em 2 pontos. Primeiro, que a ideia mais utilitária e eudaimonística da moralidade do período anterior ao Kant vai ser substituída por uma ênfase em um conceito de obrigação moral como um fim em si mesmo. E segundo que Kant vai argumentar que a moralidade ela não é construída sobre comandos conhecidos de Deus, porque isso seria construir uma ética heterônoma. Né? A moralidade, na visão do Kant, deve ser baseada no imperativo categórico, né? De modo incondicional, autoimposto à vontade do ser humano autônomo. Então o Kant ele vai permitir ainda a ideia de que o dever ele pode ser interpretado por alguns religiosos como a existência de Deus, né? Como um legislador moral a parte da humanidade. Então o dever ele é uma expressão das obrigações divinas impostas. Para o McGrath, o Kant ele realmente acredita na possibilidade da perfeição. Porque rejeitar a possibilidade da perfeição moral implicaria no quê? Na rejeição da possibilidade de um bem maior e da lei moral. E isso seria, na prática, um absurdo. Então, para o Kant, o ser humano é livre e, com isso, ele pode usar mal a sua liberdade
podendo ignorar também o dever. A maldade, ela depende das escolhas da liberdade humana. Então, aqueles que têm a intenção de andar conforme a lei moral, Deus já os trata como se tivessem atingido essa lei, né? Ou os trata de acordo com essa intenção. Muito embora o ser humano não deva esperar que Deus os trate dessa forma, né? A graça de Deus, na visão do Kant, então vai aparecer na primeira fase da justificação. A pessoa que é agradável a Deus, ela é agradável por um ato gratuito no qual Deus negligencia as deficiências da pessoa. Então, as pessoas que tentam ser agradáveis a Deus podem confiar que Deus vai suplementar suas deficiências. Ainda para o Kant, o indivíduo ele pode se tornar bom ou mal, né? Então, ele pode mudar. Qual o problema disso daí, né? Uma satisfação vicária, uma obra vicária de Cristo, não vai ser possível. Porque para o Kant, o fato de nós nos tornarmos bons e maus pela nossa liberdade vai fazer com que nós não possamos ser reputados por bom ou por mal a partir de outra pessoa. Então, quando eu falo que o sacrifício vicário de Cristo, né, ele leva os meus pecados e atribui justiça a mim, o problema é que eu estou reputando a bondade de outro sobre mim, né? Estou recebendo, quer dizer, a bondade de outro sobre mim, e meus pecados sendo levados para ele. Então, isso para o Kant seria um problemão, né? Não dá para fazer esse tipo de alternância, e talvez, então, nem a ideia de participar da queda de Adão. Então, não tem espaço para esse tipo de coisa, pelo menos segundo o McGrath. Na modernidade, vai haver uma reação contra a tendência de colocar a razão como o que gera a autonomia humana. Essa reação aí, né, que vai achar que a razão ela não gera autonomia humana, mas ela limita o ser humano, vai ser conhecido como o romantismo, né? Então a razão humana, na visão romântica dos romantistas, ela não vai poder compreender o infinito ou aquilo que está além dela. Então, dentro desses movimentos, ou desse movimento geral romântico, vai se localizar o Schleiermacher, que não vai ser exatamente um romântico, mas ele vai fazer um apelo ao sentimento humano e suas relações com a fé cristã, diferente de outros caras que ficavam apelando à razão humana, né? O que há de mais essencial, conforme Schleiermacher, nas religiões não é algum princípio racional ou moral, mas o sentimento religioso. É isso que há em comum nas religiões. Então não adianta ficar buscando, será que é a ideia de Deus? Será que é a de um ser perfeito? Será que é de um ser humano livre? Não, você tem que buscar o quê? O sentimento universal religioso. Então, o cristianismo, na visão de Schleiermacher, vai passar a ser definido como um sentimento de dependência absoluta. Então, Cristo é visto como aquele que tem uma consciência de Deus absolutamente poderosa. E a redenção vai ser pensada a partir de termos desse estímulo que Cristo gera em nós para a autoconsciência. Então, Cristo assume os indivíduos no poder da sua consciência de Deus. O Schleiermacher vai criticar a visão moralista e racionalista de Cristo dos modernos. E também dos sobrenaturalistas, ok? Ele não é um sobrenaturalista. Ele não é um pentecostal, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, as origens da piedade cristã, elas vão ser explicadas soteriologicamente em termos dos efeitos percebidos de Cristo sobre a consciência coletiva da comunidade cristã. Quanto à justificação, o Schleiermacher pensa que ela efetua alguma mudança real nos seres humanos, né? Então ele está mais próximo ao pietismo. No entanto, enquanto Schleiermacher tem uma compreensão diferente da natureza dessa transformação,
os iluministas vão pensar numa transformação moral mesmo, né? Mas o Schleiermacher vai ter uma ideia de apego a Cristo, alguma coisa diferente, né? Mais sentimental, sei lá. Mais com relação a uma fé, não a uma conduta, simplesmente. Os seres humanos são incapazes de atingir uma consciência dominante de Deus sem ajuda. Então, o pecado, na visão de Schleiermacher, é o quê? A incapacidade total para o bem que os leva a reconhecer a necessidade de ajuda externa. Qualquer visão iluminista de que a ação correta humana traz a recompensa divina, como a justificação, vai ser rejeitada. A consciência da justiça divina, punitiva contra o pecado, é o que realiza no ser humano a possibilidade de resgate e justificação. Então, é nesse sentido que o Schleiermacher vai pensar a justificação, né? Como uma consciência. Cristo ele nos leva a essa consciência mais profunda de quem é Deus. E isso vai fazer a abertura para a possibilidade de justificação. O McGrath não aborda se há elementos imputativos ou não na visão de Schleiermacher, né? Pelo que o McGrath indica, não. Né? A justificação ela é pensada como uma transformação humana, ou pelo menos de consciência humana. Mas depois o McGrath vai falar que houve um abandono crescente na teologia moderna da doutrina da reconciliação. Né? O Ferdinand Bauer falou que uma vez que essa doutrina foi eliminada no processo dialético de compreensão hegeliana da realidade, né, ela não pode ser mais restaurada. Foi abandonada, já passou esse momento histórico. Não dá para voltar. Porém, após a generalização, né, nas academias, em todos os lugares do hegelianismo, foi havendo um abandono crescente do Hegel, né, especialmente com o Ritschl. Eu não sei como fala é o Albert Ritschl, eu não sei como fala o nome dele. Nesse contexto, houve uma abertura para repensar a justificação fora do quadro hegeliano. O método do Ritschl ele é baseado no pressuposto de que a fé se fundamenta na revelação salvadora de Deus em Cristo e que a justificação deve ser definida como ponto de partida das declarações cristãs a respeito de Deus. Né? Então, sendo assim, todas as questões sobre Cristo devem envolver o crente relacionado nessa declaração. Então, nós não perguntamos apenas quem é Cristo, né? Mas quem é Cristo para mim. E todo o nosso conhecimento da pessoa de Cristo deriva do nosso conhecimento da palavra de Cristo. Então a soteriologia ela vai ser pensada anterior à cristologia na ordem do conhecimento teológico. E é justamente a justificação o dado fundamental de onde a discussão teológica vai dever prosseguir. Por quê? Porque a justificação ela é a aceitação de Deus perdoando os pecados e inserindo os pecadores em comunhão com Ele. Então o Ritschl ele aproxima a justificação novamente de perdão dos pecados. Inclusive aproxima um pouco do Lutero. E a dimensão objetiva da justificação é que ela nos fornece a consciência subjetiva do perdão. A justificação ela também vai ser pensada como tendo uma consequência, uma mudança no estilo de vida do indivíduo justificado, mas a partir dessa consciência que ele obtém do perdão divino. Então, o Ritschl ele vai ter uma explicação diferente da justiça divina do que foi defendido pela substituição penal. Né? Então, na substituição penal, Deus ele é pensado como um chefe de Estado que concede perdão ao indivíduo. Né? Como Deus ele não pode perdoar o pecado, mesmo que pela graça, e manter a sua justiça, Deus vai precisar do quê? De um substituto legal. Então, nesse sentido, Cristo levaria os nossos pecados, nossa culpa, e nós levaríamos a justiça de Cristo. Essa é a visão de substituição penal. Né? Cristo é punido em nosso lugar. Para o Ritschl, o chefe de Estado ele é obrigado a fazer um acordo, de acordo, né? Ou agir, ele melhor colocar assim. Então, o chefe de Estado ele é obrigado a agir
de acordo com os interesses dos membros individuais. E a lei ela vai ser um meio para esse fim, para os interesses da sociedade em geral ali. O direito, portanto, de conceder o perdão, ele é apenas um meio para chegar ao fim moral e às aspirações do povo. Então, o chefe de Estado ele vai ter certas liberdades morais com a lei estabelecida devido à importância daquilo que é considerado maior do que a observação da lei. Então, o Estado, nesse caso, ele pode pegar leve com uma lei em vista de um interesse moral público maior. Então, a ação de Deus, na visão do Richard, de perdoar pecados, não é meramente judicial, ela é extrajudicial. Isso implicou também em pensar o atributo da justiça de Deus em termos teleológicos, em termos de reino de Deus. Como funciona a justiça de Deus dentro de uma perspectiva maior de reino de Deus. Então já muda a visão de substituição penal e a justificação entra dentro desse processo. Bom, Karl Barth. A teologia do Karl Barth, ela nasce num contexto de crise e de pós-guerra, né? Então todo o otimismo liberal, que era uma característica dos teólogos liberais, né? Tudo vai dar certo, né? E uma identificação de Deus com a cultura. Então Deus está nos processos históricos e a cultura vai evoluir, vai tudo melhorar. Tudo isso por causa das guerras foi frustrado. Nesse contexto, o Barth vai fazer parte de um renascimento de uma visão mais luterana de Deus como alguém acima mesmo, né? Diferente da humanidade, diferente da cultura, um Deus transcendente, um Deus que é outro. Ele não está identificado com os processos aqui. Junto com isso, o Barth vai afirmar que Deus ele é totalmente justo e que esse é o fato mais profundo e mais íntimo e mais certo sobre Deus. Deus é justo. E ele continua justo, mesmo em meio à guerra, e os problemas que o capitalismo ali estavam gerando, na visão do Barth, né? O problema é que o ser humano, mesmo no meio da injustiça, sempre vai afirmar a sua autojustiça, né? E isso vai levar o Karl Barth, ou seja, mesmo no meio de um monte de coisa errada, o ser humano vai falar que ele está fazendo certo. Essa é a questão. Isso vai levar o Karl Barth a fazer 3 críticas sobre a justiça humana. Né? Então, sobre a justiça moral, sobre a justiça legal e sobre a justiça religiosa humana. Sobre a justiça moral. O Barth rejeita a localização da base moral do protestantismo, da cultura, que é o liberalismo, na família ou no Estado, pois isso faz com que a minha moralidade se sobreponha à moralidade do outro e injustiças sejam cometidas, como na guerra ou no capitalismo. Então, a moralidade, quando ela é fundamentada apenas a partir de família ou do Estado, isso vai gerar injustiças, porque vão ter moralidades conflitantes aí. Segunda crítica é a justiça legal. Né? Normalmente, a lei humana ela visa finalidades do próprio Estado, o que pode perpetuar a injustiça por meio do Estado. A guerra é o exemplo disso. Né? Então, todos que guerreiam em nome da justiça. Porém, a justiça são as finalidades e interesses do Estado. Então, esse é o problema. Então, tá uma crítica à justiça legal. E a justiça religiosa, que o Barth critica, é aquela justiça imoral que parece que atingindo nós nos tornamos justos. O problema é que isso nos ilude e impede que a justiça de Deus nos subjugue e nos transforme. Então, uma questão interessante é que a guerra, para o Barth, ela demonstra, de alguma forma, a justiça de Deus, ao mesmo tempo que questiona a justiça de Deus. Como? Na guerra, obviamente, todo mundo questiona como Deus pode ser justo e permitir que ela aconteça, que essa guerra aconteça. Mas Deus ele demonstra, mas na guerra é demonstrada que as imagens idolátricas de Deus, de um Deus impessoal, ou de um Deus filosófico, ou de um Deus ingênuo,
elas são falsas, né? Então a guerra, o lado positivo em relação à religião é que a guerra ela destrói as nossas falsas imagens de Deus. Logo, a justiça de Deus, na visão do Barth, tem que significar outra coisa do que aquilo que nós queremos que ela signifique. Então, para o Karl Barth, é fundamental a ideia de que Deus falou. Então, qualquer coisa que se diga sobre Deus tem que ser dita sobre o que Deus falou, não sobre ideias que nós temos em relação a Deus. O fato de Deus falar vai mostrar algo de Deus para nós e, ao mesmo tempo, vai mostrar o enorme abismo que existe entre Deus e nós. Então, onde o Lutero havia colocado uma centralidade, entre aspas, né, na justificação divina para a humanidade pecadora, o Barth vai colocar a revelação divina no lugar aí para a humanidade pecadora. Então, o Lutero havia colocado a doutrina da justificação como a chave mestra, né, que abre as portas das doutrinas. A doutrina que sustenta outras doutrinas, pelo menos na opinião de alguns, né, como o Wolff, um teólogo que tinha aí. O Barth ele vai discordar dessa visão, né, que o Lutero coloca essa centralização dessa forma da justificação. Vai dizer que não há essa ideia de depreender doutrinas no Lutero a partir da justificação. E o Barth vai falar que quando houve uma centralização da doutrina da justificação, normalmente essa centralização é porque havia alguma ameaça à doutrina da livre graça de Deus. Então nunca o Agostinho, o Lutero, eles não simplesmente falaram assim, a doutrina da justificação é a principal, vamos deduzir doutrinas dela. Não, haviam ameaças à doutrina da graça de Deus, e aí eles faziam o resgate da justificação para corrigir essa doutrina maior da graça de Deus, da soberania de Deus, seja lá o que for, né? Da relação do pecador, né? No processo de salvação e tudo mais. Então foram controvérsias que surgiram. Para o Karl Barth é necessário libertar a teologia dos seus empreendimentos a partir de controvérsias. E então ele vai afirmar que a justificação ela não é central na proclamação do Evangelho, ou ela não é o elemento central da proclamação do Evangelho. O Evangelho ele não pode ser reduzido ao artigo da justificação. O McGrath ele faz uma crítica ao Barth, dizendo que boa parte das controvérsias históricas elas tocam o problema soteriológico. Então, se a doutrina da justificação entra nesse escopo soteriológico, e entra, então o Barth está errado nas afirmações dele, né? Porque está tudo relacionado à salvação. Mas, enfim, o Barth ele coloca isso como secundário, porque a revelação ela sempre precisa ser a primordial, e não a controvérsia histórica. Então, isso vai ter uma relação com o método teológico do Barth. Tanto que o pecado ele não vai ser fundamental no pensamento do Barth, como era em Lutero. Mas ele vai manter de Lutero, principalmente, a ideia de alteridade de Deus, né? Para trabalhar a revelação. A liberdade de Deus se revelar ou não, principalmente em algumas críticas a alguns postulados do Hegel, como ele pensava esse processo, que eu não sei explicar. Para pensar a justificação, o Barth ele vai se aproximar no método dedutivo da ortodoxia protestante. Ou seja, ele não parte da justificação bíblica para pensar os decretos, mas dos decretos para aplicar a justificação sobre os indivíduos. Isso, McGrath que afirmou. Eu não sei se é isso. Apesar do Barth ele ter pontos marcantes de separação com o liberalismo, o McGrath vai falar que na doutrina da justificação e na soteriologia, o Barth ele vai se aproximar do liberalismo. Especialmente na doutrina da justificação e do livre-arbítrio, né? Bom, mas antes de falar disso, se é que eu vou falar disso, o Barth ele vai fazer teologia a partir da cristologia. Então, eleição, criação, redenção, tudo isso vai ser pensado pelo Barth a partir de Jesus Cristo. Então, para pensar a eleição, o Barth ele vai se afastar dos cânones de Dort, por esses serem mais abstratos,
né, ao pensar em decretos de modos mais abstratos, e ele vai pensar a eleição como Deus elegendo Cristo e a humanidade nele para a salvação, enquanto Deus elege em si a condenação, o pecado e a morte. Então o elemento negativo da predestinação recai sobre o próprio Deus. Então Cristo, ao escolher todos os seres humanos em si, faz isso unilateralmente, sem a cooperação humana. Então, para o Calbart, nós não possuímos condições em nós para responder a Deus, e nem de sermos justificados pelas obras. E a eleição dos seres humanos em Cristo independe da fé das pessoas em Cristo, uma vez que eles não são eleitos para a reprovação. Então, aparentemente, para o Calbart, o cristão ele tem o conhecimento desse novo status da salvação presente, né? O crente é aquele que consegue ver o triunfo final de Cristo, mas a eleição não vale só para ele, vale para o não cristão, porque a condenação foi assumida pelo próprio Deus, né? A predestinação, a condenação, algo desse tipo. Então, aqui que entra aquela crítica que sempre fazem ao universalismo do Barth. É um universalismo mesmo, né? A conclusão do McGrath sobre o Barth é o seguinte, que a indisposição do Barth de forjar um elo entre a sua proposta de um renascimento de dogmas cristãos baseados na prioridade da revelação de Deus e o quadro tradicional de justificação pode ser visto como um espelho de uma tendência geral na teologia do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, né, a justificação ela vai ser pensada cada vez mais distante dos reformadores e tal, né? Vai ter outra pegada. Bom, o eclipse da justificação, do ano de 1950 ao ano 2000. Né? O McGrath vai falar que depois da Segunda Guerra, houve um curto período de marginalização da doutrina da justificação pela fé. Alguns acharam que o Lutero tinha exagerado, que a justificação era só um termo que entrava dentro de um processo maior de salvação. Porém, a história começou a mudar e houve um repensar da justificação dentro da ideia de salvação pela graça. Um outro elemento importante foi que, no pós-guerra, houve um interesse em interpretar Paulo novamente e qual a sua visão sobre a lei. Então, os teólogos liberais do século XIX, o Schweitzer, por exemplo, haviam falado que a justificação pela fé foi uma questão pontual, histórica, que Paulo tratou em suas polêmicas com os judeus, mas que não é um aspecto da teologia da redenção. Então houve desde então uma desconfiança com a luteranização do apóstolo Paulo e também com a crescente secularização. Alguns tentaram interpretar a justificação pela fé em termos existenciais, não soteriológicos. Então, primeiro comentando sobre isso, né, a justificação como categoria existencial. Né, o pano de fundo são os teólogos existencialistas, filósofos existencialistas e a filosofia do Martin Heidegger. Uma das coisas importantes que o Heidegger vai afirmar é que os seres humanos eles transcendem a relação de sujeito e objeto, né, porque eles conseguem refletir sobre a sua natureza estando aberto a mudanças de sua natureza, né, de quem eles são. Então, na visão do Heidegger, o ser humano ele é potencialidade, aquilo que pode mudar, não algo dado à atualidade. Né? E há no Heidegger ainda uma ênfase especial sobre a individualidade. O indivíduo que é dominado pelo modo de ser do mundo, ele vai ter uma existência inautêntica. O próprio Heidegger, a partir de sua análise existencial, afirmou que a doutrina da justificação do Lutero pode ser entendida assim, né? Especialmente a parte da visão do Lutero da segurança da salvação e tudo mais, ou seja, mais em termos individuais. Então, apesar do Lutero estar preocupado com a justificação diante de Deus,
o aspecto existencial da justificação vai ser apropriado, partindo também da visão do Heidegger, né, pelo Bultmann e pelo Paul Tillich. Né? Para o Bultmann, o Novo Testamento ele é a forma mítica que expressa os dilemas existenciais humanos. Então, a palavra divina ela é dirigida a nós, mostrando a nossa existência inautêntica e indicando a possibilidade da existência autêntica pelo evento de Cristo. E essa autenticidade ela é atingida pela fé. Então, veja que a justificação está relacionada aos indivíduos, como o Heidegger pensou, e com questões existenciais. O McGrath ele não cita, mas eu vou comentar, parece que no Bultmann também existe a ideia de que, como a justificação ela não é de nenhum modo pelas obras, ela também não é pela objetividade do conhecimento, como do conhecimento da ressurreição histórica de Jesus. Isso vai fundamentar parte do processo de demitologização do Bultmann. Ou seja, né, para o Bultmann, nós não precisamos acreditar na literalidade bíblica, que os fatos ali são históricos mesmo, que ocorreram, porque esse tipo de conhecimento não é o que nos justifica, mas o que nos justifica é a fé. Né? Então tem alguns artigos que mostram isso na visão do Bultmann. O Paul Tillich, ele também vai fazer uma aplicação da doutrina da justificação em um plano intelectual, não moral, né? Não só o pecado, o Tillich vai falar, mas também a dúvida, ela é justificada pela fé. Então a justificação, ela diria respeito também à situação existencial humana de desespero e de dúvida. Então, a partir do método de correlação do Tillich, isso é, né, de oferecer pela teologia as respostas que a filosofia levanta, os dilemas da filosofia levantam, o Tillich ele vai aplicar a doutrina da justificação como um modo de ensinar aos seres humanos que eles são aceitos por Deus, mesmo eles sendo inaceitáveis, né? A partir dessas aplicações existencialistas da doutrina da justificação pela fé, o McGrath vai afirmar que surgiu um reinteresse pelos efeitos ou os aspectos subjetivos da justificação, né? Que diz respeito aos indivíduos, ali, às pessoas, ao que a justificação gera em nós, enquanto pessoas, enquanto seres existentes aí, né? Ok, o Concílio Vaticano II. Houve uma nova abertura para o diálogo da justificação entre católicos e protestantes, principalmente luteranos, no Concílio Vaticano II. Né? Um dos responsáveis pela influência geral no diálogo foi o Hans Kung, em um estudo sobre a justificação que ele fez em 1957. Então ele fez uma aproximação entre a doutrina do Concílio de Trento, em um viés mais tomista, não franciscano, e a doutrina da justificação do Calbart, deixando de lado alguns elementos da doutrina da justificação do Calbart. Esse trabalho do Kung rendeu algumas críticas. Obviamente, né? Bom, especialmente porque o Hans Kung ele não foi muito fiel a nenhum dos dois lados, né? Primeiro que você vai analisar a doutrina da justificação partindo do Calbart, ao invés do Lutero ali, que era o problema lá atrás de Trento, né? Já tem um problema. E outro que ele vai fazer uma adaptaçãozinha, assim, na visão católica também, né? Mas o que foi relevante é que o Kung, ele mostrou, como tanto os católicos e os protestantes se opõem a concepções pelagianas da justificação. Então, normalmente é essa acusação, né? No Concílio de Trento apareceu umas condenações ao pelagianismo, e os protestantes também acusam os católicos do pelagianismo. O Kung vai mostrar que nenhum dos dois são pelagianos, né? Então, de 1900
1972 a 1983, vão ser traçados vários diálogos ecumênicos, aqui ecumenismo entre católico e protestante, especialmente entre luteranos e católicos, até a consolidação de um documento de 24 mil palavras sobre a justificação em 30 de setembro de 1983. Esse documento sobre a justificação, ele está interessado nos pontos de contato entre as tradições na compreensão da doutrina da justificação. Então ele está dividido como esse documento? Ele tem um preâmbulo. Nesse preâmbulo ele explica os motivos e modo de constituição do documento. Eu li esse documento, eu já vou adiantar. Esse documento você acha no site do Vaticano. Ele tem 50 mil línguas lá no site do Vaticano, tem em português, né? Então você vê lá esse documento sobre... Eu esqueci o nome agora, vou ver se eu escrevi mais para baixo aqui. Mas é um documento sobre mútua compreensão da doutrina da justificação. Então ele tem um preâmbulo. Aí o capítulo 1 é a mensagem bíblica da justificação. Então eles vão fazer uma fundamentação bíblica dos significados que justificação assume, novamente destacando pontos convergentes. O segundo capítulo, a doutrina da justificação como um problema ecumênico. Por que é um problema ecumênico? Porque é daí que vem um dos principais rachas, né? Terceiro, a compreensão comum da justificação. Depois, os desdobramentos da compreensão comum da justificação, que são a incapacidade humana para a justificação, isso tanto católicos e protestantes concordam, a justificação como perdão dos pecados e ato de tornar justo, mas tem uma diferença em como isso se dá, mas de fato a pessoa não é justificada para ser um ímpio, né? Ela depois vai ser tornada justa, só que tem uma diferença que eu já falei nos outros vídeos lá, a separação do protestantismo entre justificação e santificação, que ela é efetuada por fé e por graça. Então ambos acreditam assim, católicos e protestantes, que a pessoa é justificada como pecadora. Então não se tratam de nenhum santinho, não, se trata de pessoas que já estão no estado de queda, da relação de lei e evangelho, sobre a certeza da salvação e as obras da pessoa justificada. Depois eles vão falar do significado e alcance do consenso. Então é um documento curto, para quem quiser ler. Eu não anotei o nome do documento, meu Deus, mas é Justificação Concílio Vaticano. Aí você vai ver que é um documento ecumênico lá. Teve também um diálogo que rolou entre romanistas e anglicanos, mas eu não vou comentar. Quem tiver interesse esse diálogo não foi tão amistoso assim, né? Mas teve essa aproximação. E o documento é de 1987, ele chama Salvação e a Igreja. Eu não sei se tem no site do Vaticano, mas esse é o nome, pelo menos em português, né? Não sei nem se tem em português. Mas quem for anglicano tiver interesse. Ok, agora para encerrar, a nova perspectiva sobre Paulo. Bom, já desde o século XIX, como eu indiquei, houve uma desconfiança de que Paulo foi lido a partir de lentes luteranas. Outro problema que havia se levantado é de que a doutrina da justificação não parecia ser tão central em Paulo assim, como alguns reformadores tinham defendido, muito menos o evangelho em si. Né? Então a ideia de que a doutrina de justificação é o evangelho. Essa briga está até hoje. Né? Então em 1963, o Christer Stendhal publicou um artigo curto, uma pesquisa curta, indicando que a leitura luterana de Paulo não se encaixava com uma visão mais geral da teologia de Paulo. Daí, em 1964, o Richard Longenecker afirmou que o judaísmo do primeiro século não era legalista, como sugeriu a leitura de Lutero, mas nomista. Aí, em 1970, o trabalho do Epp Sanders consolidou essa suspeita com a visão dos reformadores lerem enviesados, né, o apóstolo Paulo. Em termos gerais, o que ocorre? A nova perspectiva sobre Paulo vai afirmar que a leitura de Paulo dos reformadores, que é conhecida como a velha perspectiva,
foi influenciada pelo individualismo presente na Reforma Protestante. E que o contexto de Paulo era outro. E que Lutero também leu a partir de crises existenciais que ele tinha. Né? Então, Paulo ele não estava se perguntando como um indivíduo pode ser justo diante de Deus. Mas qual a base para os gentios participarem do povo de Deus nos últimos dias. Então, James Dunn ele vai falar que a lei, que é um outro cara, eu acho que ele cunhou o termo Nova Perspectiva, não sei, mas ele tem um livro, talvez tenha sido o N.T. Wright que cunhou Nova Perspectiva. O James Dunn vai falar que a leitura dos reformadores negligenciou um escopo maior do que Paulo tinha em mente ali. Então Paulo ele não estava lidando com um judaísmo degenerado e legalista. Antes, a justificação em Paulo era uma expressão da missão aos gentios que os incorporava ao povo da aliança contra as pretensões étnicas e nacionais dos judeus. Então, obras da lei que por Lutero haviam sido interpretadas como obras morais em geral da lei, o James Dunn vai afirmar que eram obras que os judeus usavam para manterem-se separados dos gentios. Bom, o McGrath basicamente fala só isso sobre a Nova Perspectiva. Vou fazer só alguns comentários adicionais aqui, né? Então, para o Webb Sanders, obras da lei são um meio de manutenção da aliança, né? O que ficou conhecido como nomismo da aliança, ou covenant nomism. Não como um requisito para ser aceito nela. Dessa forma, o povo já da aliança, já chamado pela graça de Deus, recebe um código ético a partir do qual viver em resposta a essa graça de Deus. Então, há um probleminha, um professor meu do MDiv indicou, vou até citar o nome dele, não sei se eu posso, mas o Bernardo Shaw, na aula ele citou um probleminha na visão do Sanders, que é, por que Paulo fala tanto para convencer os leitores que os judeus não poderiam ser justificados por obras da lei? Então, para Sanders, Paulo precisa desprezar a lei porque ele encontrou algo superior, que é Cristo, né? Só que isso apresenta alguns problemas. Outra questão é que o Bernardo indicou, as fontes judaicas do Sanders são rabínicas e, portanto, são posteriores à época de Paulo, o que deixa com um pouco de pé atrás, porque o Sanders ele pega essas fontes rabínicas posteriores e analisa um período que é um pouco antes ali de Paulo, né? Então, será que corresponde mesmo ao mesmo contexto? Então, pelo menos esse meu professor vai ter problema com a leitura que ele faz do Paulo. Não assim, descartando tudo, né? Evidentemente. Então, o problema do Sanders é que Paulo ele é explícito em dizer que todos estão debaixo da ira de Deus. E outro problema do Sanders é que ele parece ignorar instâncias do judaísmo do Segundo Templo que mostram uma confiança real na lei para justificação. O James Dunn vai afirmar que obras da lei são sinais de distinção de Israel. Então, circuncisão, sábado, comidas, né? Algumas leis, lavagem cerimonial. Então, são pontos da lei que protegem a distinção étnica, né, do povo de Israel. Então, quando Paulo fala nomos, é uma coisa, e lei no geral. E ergonomos, obras da lei, ele fala das leis da Torá, que distinguem Israel de outras nações. Então, tem dois usos que Paulo faz da lei. Então, não é só por ser judeu que alguém é justificado. O James Dunn ele concorda com o Sanders que as obras da lei elas são uma manutenção da aliança, só que eles estavam usando isso daí para excluir pessoas de ser incluída no povo de Deus, né? Bom, essa distinção entre leis e obras da lei é algo característico do James Dunn. Outro ponto que o Bernardo comentou na aula, a partir daqui eu estou falando de coisas que eu vi na aula de Romanos, no MDiv lá com o Bernardo Shaw, né?
O problema é que em Romanos 2, Paulo ele ataca não só o senso de superioridade judaico, mas ele condena os judeus por uma falha ética também. Então o problema não parece ser só as obras da lei, mas a lei que ninguém conseguia guardar. E aí você vai chegar em algumas afirmações de Romanos 7, Paulo parece que ele dá uma pesada ainda mais em cima da lei, né? Mas beleza. Então, contra James Dunn, o pessimismo de Paulo com relação à lei ia bem além de questões de distintivos nacionais. E no capítulo 6, por exemplo, de Romanos, ele fala do problema da cobiça, que ninguém consegue guardar a lei de fato e tudo mais. O N.T. Wright ele vai articular a ideia de justificação não de uma forma anselmiana, né? Pensando como substituição penal, né? Que é aquela ideia, eu merecia morrer, mas Jesus morreu em meu lugar. Para o N.T. Wright, a doutrina da justificação em Paulo ela não é só penal, mas ela é relacional. Então a justificação é ser considerado justo e membro do povo de Deus. Então Paulo usa a ideia de justificação penal, mas isso é só um ponto entre muitos outros. Romanos mesmo não fala só de justificação. Então veja que há um deslocamento da doutrina da justificação da soteriologia para a eclesiologia, em como os gentios poderiam ser usados e como os judeus usavam a lei para excluir gentios do povo de Deus, né? Então essa é a abordagem básica da nova perspectiva sobre Paulo. Há um livro bom de crítica à nova perspectiva de Paulo, ou que apresenta as visões, pelo menos, que o Bernardo indicou na aula, quando eu perguntei para ele, é de um cara chamado Stephen Westerholm. Perspectivas antigas e novas sobre Paulo, em inglês, né? Perspectives Old and New on Paul. E tem um que foi lançado agora também, do Leandro... Nossa, o sobrenome dele é difícil. Mas ele fez um doutorado na Metodista agora, que fala faz uma comparação entre as perspectivas. Lançou pela... aquela editora que publica bastante livro arminiano. Eu esqueci. Deixa eu ver se eu vejo rapidinho no Face aqui. Só para não deixar no ar esse vídeo. Eu não vou editar isso também, tô nem aí. Formic é o nome dele, Leandro Formic. Aí o livro se chama... Deixa eu ver aqui. A justificação pela fé nas perspectivas antigas e novas, uma análise exegética de Romanos, algum capítulo aqui, da editora Reflexão. Então é a dica aí para estudar também nova perspectiva. Gente, é isso. Esse foi um estudo. Desculpe todos os erros que eu posso ter cometido, históricos, teológicos, de nome errado, de má compreensão do McGrath, mas foi só, na verdade, foi para mim isso que eu fiz. Mais para frente eu leio a resenha, assisti os vídeos, de novo, voltar algumas questões. Mas fica aí a contribuição para vocês também. Um abraço a todos e valeu!